Libertadores da América, ou Taça Libertadores da América, né, como muitos preferem, oficialmente a Conmebol, né, é a principal competição aí do continente sul-americano, né, tendo que antigamente tinha, né, alguns clubes da CONCACAF que eram convidados a participar, exclusivamente os clubes, né, do país do México eram convidados a participar, e acabavam aí a Conmebol e a CONCACAF se organizando para fazer a melhor da competição, né, entre ambas equipes, né. É a principal competição do futebol, né, hoje da América do Sul, organizada pela Conmebol desde 1960, e os clubes dão bastante importância, né, dão bastante relevância, onde tem bastante investimento, inclusive alguns clubes, né, de fato até os brasileiros e argentinos, é onde faz a sua maior depósito de confiança, né, onde tem o maior investimento para poder se sobressair muito bem nessa competição e ser visto com bons olhos, não só pelo continente sul-americano, mas sim pelo continente também europeu, africano, enfim, abre portas para ambas oportunidades. Claro que o campeão da Copa Libertadores, né, tem uma vaga exclusivamente no Mundial de Clubes, onde estão reunidos os melhores clubes do mundo, de todos os continentes, né, fazem ali uma competição onde o melhor acaba vencendo, tá certo? É a competição mais importante, né, do nosso continente, a gente não pode deixar de falar, claro, né? E agora a gente tem duas equipes aí que estão disputando a grande finalíssima, né, onde tem os principais campeões desse torneio, que é as equipes do Brasil e as equipes também do futebol argentino. O futebol uruguaio também não passa muito longe, né, dentro dessa competição. O tricolor de Laranjeiras, a equipe do Fluminense mais conhecida no Brasil, dentro do seu país, foi vice-campeão, onde teve a sua melhor campanha em 2008, né, deixando aí em segundo lugar a equipe da LDU, já finalista dessa edição, para quem não sabe, né, e aí dentro do seu grupo, dentro da sua chave de grupo, a equipe do Fluminense passou em primeiro lugar, resultado bastante interessante, levando a vantagem aí para os playoffs, né, para as fases eliminatórias. Nas etapas de finais, a equipe do Fluminense enfrentou a equipe do Atlético Nacional, onde venceu os 2 jogos, né, e acabou passando com tranquilidade para as quartas de finais. Nas quartas de finais teve um duelo muito interessante, muito emocionante, e um duelo de superação, né, da equipe do Fluminense. Perdeu para o São Paulo no Morumbi pelo placar de 1-0 e precisava fazer os 2 gols de diferença para poder se classificar, quem sabe, para uma possível semifinal. A equipe do Fluminense veio para o Maracanã e assim fez, né, venceu a equipe do São Paulo, e o gol foi marcado no finalzinho do segundo tempo, onde a equipe do Flu acabou se classificando para a semifinal, né, de 2008, né, competição a qual o Fluminense estava totalmente enganjado a chegar em uma possível final. O tricolor de Laranjeiras não deixou barato, né, não parou por aí. A equipe enfrentou o Boca Juniors, encontro com a equipe do Boca Juniors, né, que era a atual campeã, né, que em 2007 venceu a equipe do Grêmio. Então o time do tricolor de Laranjeiras acabou passando o trator por cima do Boca Juniors e acabou passando por uma final de Copa Libertadores, né, algo que não acontecia, que não vinha acontecendo na história do Fluminense, o grandioso Fluminense, o tricolor de Laranjeiras. Chegando ao final, a equipe do Fluminense encontrou o time da LDU, o time que estava dentro da sua chave de grupo, né, e que tinha passado na segunda colocação, né, dessa fase, dessa edição de Libertadores. Né, no primeiro jogo, a equipe da LDU da LDU acabou vencendo, pelo placar de 4-2 do time do Fluminense. O Fluminense que voltava totalmente desolado, voltava totalmente sem esperança, né, para uma final no Maracanã contra a equipe equatoriana, que estava disposta, estava muito bem armada, né, pelo Guerron e companhia limitada, né, para tentar vencer o tricolor de Laranjeiras e se tornar campeã, trazendo, claro, a gente não pode deixar de notar, o primeiro título equatoriano, né, em uma Libertadores da América.
Então era um feito muito interessante, a equipe da LDU estava totalmente concentrada e totalmente disposta a vencer esse título contra a equipe brasileira, que era a equipe do Fluminense, que também não tinha vencido, né, a tal competição. No jogo de volta, o Fluminense conseguiu o placar de 3-1, conseguiu vencer pelos 2 gols de diferença e acabou levando os jogos para as penalidades, onde enfrentou a equipe da LDU nos pênaltis, né, e acabou não conseguindo, né, superar a equipe equatoriana e aí acabou perdendo aí as penalidades, né. É uma imagem que o torcedor do Fluminense hoje, né, e também naquela época não poderia deixar de lembrar, infelizmente. Por mais que venha a doer, o torcedor do Fluminense não merecia passar pelaquela situação. Torcedores do Fluminense não tem uma boa recordação em uma final de Libertadores dentro do Maracanã. Além do mais, acabou perdendo o título mais importante da história do clube, né, para a equipe da LDU dentro de casa, né. Mais de 87 mil torcedores que foram apoiar o tricolor de Laranjeiras acabou se despedaçando em lágrimas e tristeza. O Washington tinha um palco totalmente completo para poder fazer a festa dos tricolores de Laranjeiras, né, e acabou parando na mão do goleiro, né, Servadios, né, onde fez a defesa ali e acabou tirando a esperança do clube brasileiro. O clube do Fluminense hoje está em um novo cenário. O tricolor de Laranjeiras dessa vez está totalmente focado com jogadores experientes, jogadores que já jogaram a competição, Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso, até o Germancano também, e tem hoje, né, uma orientação técnica muito mais decisiva, muito mais prontificada a ajudar o tricolor a chegar a um título, né, de competição bastante interessante. O Fluminense hoje é finalista, merecedor dessa grande final por ter superado diversos obstáculos, diversas equipes também, né, que estavam cotadas a chegar numa finalíssima, né, e antes de chegar à final proporcionou uma semifinal contra a equipe do Internacional, onde no finalzinho o Germancano, né, foi abençoado e fez o gol da virada e botou o Fluminense nessa grande final. O cenário é totalmente novo, modificado. A equipe do Fluminense que tem o seu atual artilheiro, que é o Germancano, com 12 gols, né, a sua meta, e dessa vez ele não vai parar de fazer gol, não vai parar de ajudar a equipe do Fluminense. O Fluminense dessa vez que vem com força total para a conquista e a glória eterna e tirar essa mágoa que está desde 2008 e esse grito entalado de dizer que é campeã da Copa Libertadores. A Copa Libertadores não para por aqui. A gente falou da equipe do Fluminense, que é uma equipe grandiosa, né, que tem um retrospecto bastante interessante, apesar de muitos fracassos na história dentro da competição, né. O time do Fluminense chega a uma final para enfrentar o gigantesco do outro lado do futebol argentino. A equipe do Boca Juniors vai enfrentar o time do Fluminense dia 4 de novembro dentro do estádio Maracanã, e dessa vez conta com peças bastante interessantes e também perde peças bastante importantes. Uma delas é o zagueiro Marcos Rojo, que foi expulso no jogo contra a equipe do Palmeiras, onde a equipe do Boca Juniors acabou classificando através dos pênaltis. O time do Boca Juniors é recordista de final de Copa Libertadores. Volta uma decisão após 5 anos, né? Algo que não via acontecendo com bastante frequência. O Boca Juniors foi campeão 6 vezes, né, da competição, e caso vença a equipe do Fluminense, os argentinos acaba se tornando o maior vencedor da história da competição e também igualando a equipe do Independiente. A última final da equipe do Boca Juniors foi em 2018 contra o seu maior rival, depois de um cenário completamente catastrófico, né, não conseguiu enfrentar a equipe do River Plate dentro do estádio onde era para ser sediada a final. O jogo foi transferido para a Espanha, onde as duas equipes puderam se enfrentar lá em Madrid e puderam sediar também a final de 2018. A equipe do River Plate acabou vencendo seu maior rival e acabou faturando o título em questão. O título mais recente da equipe do Boca Juniors de uma Copa Libertadores foi em 2007, onde venceu a equipe do Grêmio e acabou adquirindo o trauma do tricolor imortal, que a gente bem sabe.
Boca Juniors acabou adquirindo o trauma do tricolor imortal e desde 2007 o time argentino não fatura mais a competição mais importante do continente. Dessa vez, com um cenário totalmente modificado e novo, a equipe do Jorge Almiron tem a oportunidade de chegar ao 7º título da história, duelando contra a equipe do Fluminense. Pode sim, claro, e tem total condição de chegar ao pódio com a ajuda de Cavani, de Barco, que é um jogador jovem de 19 anos, pódios da equipe, também tem o Paul Fernandes, ótimas peças interessantes e claro, o herói dessa grande final, dessa classificação, perdão, para a grande final, o goleiro Sérgio Romero, né, que a gente não pode deixar de fora. Jorge Almiron é um grande treinador, chegou à equipe do Boca Juniors com total especulação de dúvidas, né? A equipe do Boca Juniors que nesse atual momento não vem fazendo boa campanha no futebol argentino, né? Mas quando veste a camisa, quando bota o brasão da Copa Libertadores, a equipe do Jorge Almiron simplesmente se transforma, né? Joga um futebol absurdo, consegue neutralizar seus adversários e ótimos jogadores vêm fazendo uma ótima campanha, né, aos comandos de Jorge Almiron. O treinador Jorge Almiron chega a uma final de Copa Libertadores sem eliminar os adversários em tempo normal, apenas pelas penalidades. Então, né, vem surtindo um feito bastante interessante e a equipe do Boca Juniors vem mostrando forças quando é disputa de bola parada. No dia 4 de novembro a gente tem um compromisso bastante interessante com a Frame Esporte Clube e você que acompanha a gente vai trazer a cobertura completa dessa grande final da Copa Libertadores, edição de número 64, onde a gente vai ter uma narração completamente especial, com grandes comentaristas e com pré-jogo totalmente exclusivo para você, inscrito e também ouvinte aqui do nosso canal da Frame Esporte Clube. Quem será que vai conquistar, né, a glória eterna? O Fluminense é o Brasil nesse duelo e o Boca Juniors é a Argentina. As duas equipes vão se duelar numa final de Copa Libertadores pela primeira vez e pela sua segunda vez na história. O Fluminense tem aí a total capacidade de chegar à conquista mais importante da história do clube. As duas maiores equipes duelam esse jogaço aqui no canal da Frame Esporte Clube. Então se inscreve no canal, deixa seu like e vem com a gente. Eu me chamo Murilão e dia 4 estaremos juntos para acompanhar esse grande duelo. Valeu, fui! Yeah.